Hoje nós trabalharemos com um importante conceito de amostragem. Toda vez que eu faço uma medida na amostra e que pretendo fazer a partir dessa medida ilações para a população, eu corro o risco de estar cometendo algum tipo de erro. E erro em estatística não é o erro da coisa errada, mas é o erro da aproximação. Então, se eu pretendo fazer um levantamento por amostragem para determinar uma certa proporção a partir da amostra para a população, eu posso estar cometendo dois tipos de erro. O primeiro tipo de erro, também conhecido como margem de erro, é o quanto que eu tenho de desvio na população em relação àquele valor que eu calculei na amostra. Vamos ver, através de um exemplo, esse conceito. Eu tenho um setor de uma empresa, os trabalhadores desse setor vão eleger um representante. A empresa é bastante grande, então eu vou tomar só uma amostra dos trabalhadores desse setor para fazer uma pesquisa, uma sondagem eleitoral, como se faz numa pesquisa eleitoral. Supondo que um dos candidatos tenha 40% da intenção de votos na amostra, o outro candidato, portanto, terá 60%. Vamos analisar a situação desse candidato A, com 40% da intenção de voto dos trabalhadores daquele setor. Então, o resultado que eu espero para a população, ou seja, o resultado que eu espero para o conjunto de trabalhadores daquele setor, é que se a eleição fosse realizada naquele momento, esse candidato que tem 40% da intenção de votos, ele terá de 37% a 43% se a pesquisa fosse a própria eleição. Ou seja, eu estou trabalhando com um desvio, uma margem de erro de mais ou menos 3%. Ele tem 40% da intenção de votos, mais ou menos 3%. Muito bem, então essa margem de erro, ela estabelece um intervalo no qual o valor verdadeiro da população deverá estar inserido. Mas não é só isso. Essa afirmação, eu não posso fazer essa afirmação com garantia, com confiança de 100%. Eu vou estabelecer um nível de confiança em que eu possa fazer essa ilação, essa indução. Então, eu vou dizer que a probabilidade do verdadeiro valor da proporção de votos desse candidato na população estará entre 37% e 43%, e eu faço essa afirmação, faço essa declaração com 95% de confiança. Quando eu falo em 95% de confiança, eu estou falando em uma probabilidade. Esse nível de confiança representa uma probabilidade de certeza. Portanto, o seu complementar, 0,05, é uma probabilidade de incerteza. Essa probabilidade, o 0,05, é chamada de erro estatístico. Então, eu estabeleci a margem de erro e o erro estatístico. São dois conceitos bem diferentes. O primeiro, o desvio, a margem de erro, não é uma probabilidade, não é uma medida de probabilidade. É uma medida feita na unidade em que eu estou trabalhando. A observação que eu fiz na amostra e a observação que eu deveria fazer na população. No caso de percentagem, então o desvio é dado em percentagem. Mas esse desvio pode ser dado em metro, por exemplo, metro quadrado, metro cúbico, segundo. Enfim, depende da unidade que eu estou trabalhando. E o nível de confiança, esse sim, é sempre uma medida de probabilidade.
Então, eu posso estabelecer de forma genérica que a probabilidade da proporção P estar entre os valores P menos D, P é a proporção de votos que eu observei na amostra, D é o desvio. Então, a probabilidade de P estar entre P menos D e P mais D é igual a 1 menos alfa. Esse alfa é chamado de erro estatístico. Conceitos fundamentais. Bom, apresentado dessa forma, nós precisamos caracterizar o que é uma população e o que é uma amostra. Se fizermos um paralelo com a teoria de conjuntos, nós dizemos que a população é um conjunto de objetos, coisas, animais, pessoas, e que a amostra é um subconjunto desta população. Nós desejamos sempre que a amostra seja representativa da população. As observações que são feitas na população são chamadas de parâmetros. As observações feitas na amostra são chamadas de estatísticas. Quando uma estatística ela busca representar um valor de um parâmetro, essa estatística é chamada de estimador. Então, se eu tenho um grupo e eu quero calcular a média de idade desse grupo, por exemplo, esse grupo pode ser a população de uma determinada cidade. Eu tiro uma amostra dessa população, calculo a média da idade da amostra e digo que a população deve ter, em média, aquela idade, mais ou menos alguns anos. Afirmo isso com um nível de confiança. No Brasil, o censo demográfico é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a cada 10 anos e tem o objetivo de efetuar a contagem de toda a população do país. Juntamente com o censo, é realizada uma pesquisa por amostragem em que 10% da população responde ao questionário completo, de onde se extraem dados sobre a estrutura social e econômica da população. O restante da população responde a uma versão mais simples do questionário, apenas com o propósito de fazer a contagem. Esse valor de 10% da amostra que se faz no censo brasileiro, ele, até o penúltimo censo, era de 25%. Então, 25% da população respondia o questionário completo. Mas com o avanço das técnicas matemáticas de amostragem, hoje nós podemos fazer uma amostra bastante reduzida e constituir com muita segurança percepção dos valores da população. Tipos de amostragem. Nós podemos caracterizar 2 tipos de amostragem com relação à participação dos elementos da população na amostra. Nós temos a amostragem com reposição e a amostragem sem reposição. No geral, nos interessa fazer um processo de amostragem sem reposição. Por exemplo, na Mega Sena, bolinhas são numeradas de 1 a 60 e colocadas dentro de 6 globos diferentes. Os globos são colocados para girar e 6 números são sorteados, um número para cada globo. Esses números sorteados não retornam à urna, o que caracteriza um processo de amostragem sem reposição. A amostragem com reposição é aquela em que um elemento da população pode ser sorteado mais do que uma vez. Na Loteria Federal, uma bola é sorteada de 0 a 9 para cada unidade, centena, dezena, milhar e dezena de milhar. O número é examinado e a bolinha retorna para o globo para passar para as etapas seguintes, que definirão o segundo, terceiro, quarto e quinto prêmio do sorteio. São 5 globos com bolinhas coloridas numeradas, mas como se trata de processo com reposição, o sorteio poderia ser realizado com apenas um globo. É interessante que se observe que nem sempre a nossa intuição de probabilidade ela corresponde ao valor matemático da probabilidade.
Observem esses dois bilhetes da Loteria Federal. Bilhete 1, 25.620. Bilhete 2, 33.333. Se você estivesse disposto a comprar um bilhete de Loteria Federal, qual dos dois você compraria? Qual dos dois tem maior probabilidade de ser sorteado? Possivelmente, a maioria das pessoas deve escolher o primeiro número. E não porque representa o 20, o animal do bicho, mas porque, como os números são diferentes, nós temos a intuição de que a probabilidade de saírem todos os números diferentes é maior do que a probabilidade de saírem todos os números iguais. Mas vejam, o sorteio de cada um dos números é independente do sorteio anterior. Ou seja, se saiu 3 no primeiro sorteio, qual é a probabilidade de que saia 3 no segundo sorteio? É 1 sobre 10. Da mesma forma, se saiu 0, a probabilidade de sair 2 no segundo sorteio é 1 sobre 10 também. Ou seja, cada um desses bilhetes tem a chance de 1 sobre 10 elevado à sexta potência. É indiferente, portanto, comprar o primeiro ou o segundo bilhete. Importante esse exemplo, porque como tudo que nós fazemos em estatística envolve probabilidade, que fica muito claro para nós que a nossa intuição, às vezes, pode nos trair. Nós podemos fazer uma indução incorreta se não tivermos processos matemáticos rigorosos do cálculo das probabilidades. Muito bem. Então, além da amostragem com reposição e sem reposição, nós podemos pensar em calcular tipo de amostragem segundo a sua relação com a probabilidade. E aí nós temos também mais 2 tipos de amostragem: a amostragem não probabilística e a amostragem probabilística. As técnicas científicas de estatística exigem que o processo de amostragem seja probabilístico, ou seja, eu devo saber como calcular a probabilidade de ocorrência de um certo evento. Eu não preciso saber qual é o resultado, mas eu preciso determinar qual é a probabilidade de que aquele resultado aconteça. Se eu utilizar uma técnica de amostragem não probabilística, a afirmação com os desvios e o nível de confiança ou o erro associado àquela declaração não pode ser feita. Vamos ver alguns tipos de amostragem não probabilística. A amostra não probabilística é uma técnica de amostragem que não utiliza seleção aleatória. Ao contrário, confia no julgamento pessoal do pesquisador. Primeiro tipo, amostragem por cotas. Na amostragem por cotas, o pesquisador, ele verifica qual é a composição da população para determinados estratos da população, e aí ele busca na amostra repetir aquela proporção que ele observou na população. Por exemplo, se a população é composta de 53% de mulheres e 47% de homens, então a cota das mulheres na amostra deverá ser também 53% e a dos homens 47%. O problema é que a participação dessas mulheres e desses homens da população na amostra deve ser através de um processo de sorteio. Então, nós temos um tipo de amostragem específica para trabalhar com esses estratos e repetir na amostra a proporção da população, que é chamada amostra estratificada proporcional. O que diferencia esse critério, essa amostragem científica da amostragem por cotas, é que na amostragem por cotas as pessoas são escolhidas e não sorteadas. Então deve-se tomar muito cuidado nesse processo de sorteio e na análise de pesquisas em que a amostra não foi sorteada. É comum encontrarmos nas cidades institutos de pesquisa, institutos de mercado, buscando informações da população através de amostragem
por um processo de cotas. O resultado é uma sondagem, ele pode ser muito próximo do resultado real da população, mas nós não temos como determinar a probabilidade de que a afirmação que estamos fazendo é correta ou esteja dentro de uma certa margem. Um outro tipo de amostragem, também bastante utilizado em pesquisa de mercado, é a chamada amostragem de voluntários. Com certeza, muitos de nós já teve oportunidade em um restaurante ou buscar dentro de uma revista um questionário para dizer o que agrada e o que não agrada da revista ou do restaurante. Bom, essa pesquisa responde quem é voluntário. Então, o resultado que se obtém dessa pesquisa também não pode ser considerado como um resultado cientificamente estatístico. Da mesma forma, a amostra intencional em que participam da pesquisa aquelas pessoas, ou buscamos certos objetos que devem responder a só uma parte do questionamento. E, finalmente, um outro tipo de amostragem, que é conhecido como amostragem a esmo, é quando as pessoas participam da amostra através de uma escolha não sorteada, em que nós pegamos uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e não podemos considerar essa pesquisa como aleatória. Uma pesquisa, para receber o nome de aleatória, ela tem que passar por um processo de sorteio. Então, as amostragens científicas e estatísticas, elas são necessariamente amostragem probabilística. A amostragem probabilística é caracterizada pelo conhecimento da probabilidade de que cada elemento da população possa ser selecionado para compor a amostra. Esta probabilidade pode ou não ser igual para todos os elementos da população, mas precisa ser diferente de zero. Os principais métodos de amostragem probabilística são amostra aleatória simples, amostra estratificada proporcional, amostra sistemática e amostra por conglomerados. Nós vamos estudar cada um desses processos, a forma de se retirar da população uma amostra que seja representativa com um certo nível de confiança. Para isso, nós vamos introduzir a tabela de números aleatórios. A tabela de números aleatórios, ela é uma simulação de uma urna com bolas numeradas de 1 até um certo valor. Então, se a minha população tem 400 mil componentes, a minha tabela de números aleatórios será uma representação esquemática de uma urna que tem números de 1 até 400 mil. No geral, nos processos científicos, nós trabalhamos com populações um pouco menores. Nós veremos que para a pesquisa eleitoral, aí sim, de fato, nós trabalharemos com um número muito grande, que é a população de eleitores de uma cidade. E nós veremos como trabalhar com esse grupo, fugindo um pouco da tabela de números aleatórios. Mas, no geral, esse processo de sorteio através de números aleatórios ou da tabela de números aleatórios é suficiente para simular uma população real. Então, vejam um exemplo de uma tabela de números aleatórios. Essa tabela foi gerada no Excel, mas qualquer programa, inclusive uma máquina de calcular, pode gerar uma tabela como essa. Essa tabela tem 30 linhas e 9 colunas. Dentro de cada cruzamento de uma linha com uma coluna, eu tenho um algarismo. Não é propriamente um número, é um algarismo que eu vou compor. Por exemplo, eu quero fazer um sorteio de um grupo
de pessoas numeradas de 1 a 80. E eu quero sortear uma dessas pessoas. Eu escolho, por acaso, um dia e mês do ano, 16 de abril, por exemplo, e vou tomar a linha 16 e a coluna 4, correspondente, então, ao mês 4. Bom, quando eu cruzo essa linha com essa coluna, eu vou ter um único algarismo. Mas como eu preciso de 2 algarismos, uma vez que a minha população está numerada de 1 a 80, eu vou tomar os 2 dígitos, o 0 e o seu vizinho 6. Esse número, 06, corresponde a uma certa pessoa que foi sorteada. E eu vou observar a variável de interesse, a idade, o sexo, a altura, enfim. Mas esse processo de sorteio é uma simulação de um sorteio de uma urna com números de 1 a 80, bolas numeradas de 1 a 80, e eu sorteio um número. Ele é um processo que pode ser com reposição ou sem reposição, dependendo do interesse do pesquisador. E como havíamos dito, no geral, nos interessam processos sem reposição. Eu vou utilizar a tabela de números aleatórios desta forma. Se eu quiser sortear não uma pessoa, mas 2 pessoas, eu vou tomar, então, a dezena imediatamente abaixo desse valor 06 sorteado, desde que esse número seja menor do que 80. Então, o próximo número sorteado será o 05. Repito esse processo até que o sorteio esteja completo. Esse tipo de amostragem que nós acabamos de fazer é chamada de amostra aleatória simples. Toda vez que nós pudermos realizar o processo de sorteio através de uma aleatória simples, esse processo deve ser realizado desta forma. Só trabalhamos com outros tipos de amostragem quando o sistema, a forma de sorteio, a organização da população é mais complexa e nós vamos desejar aproveitar essa complexidade da população já no sorteio da amostra. Vejamos agora um outro tipo de amostragem que é muito próxima à amostragem por cotas, mas que envolve um processo de sorteio, que é a chamada amostra estratificada proporcional. Se eu puder dividir a população em estratos, e esses estratos interessam no resultado da variável que nós estamos medindo, eu devo repetir a proporção de cada extrato da população na amostra. Se a população pudesse ser dividida em extrato, mas esse extrato não interfere na variável que está sendo medida, então eu não preciso considerar o extrato. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre capacidade intelectual, inteligência, vamos medir o coeficiente de inteligência das pessoas. Embora o coeficiente de inteligência hoje seja bastante questionado, mas nós podemos estar interessados em medir o coeficiente de inteligência, o QI. Faz sentido dividir a população em sexo ou em idade? Será que pessoas mais jovens ou mais velhas são mais inteligentes ou menos em relação ao QI, por serem mais velhas ou mais jovens? Será que as mulheres são mais inteligentes que os homens ou o contrário? Parece que não. Parece que esse extrato dividido dessa forma não interessa para uma pesquisa como essa. Já uma pesquisa eleitoral interessa. A opinião da mulher, por exemplo, sobre as condições de vida da cidade no que diz respeito à saúde, educação, parece que tem uma influência maior, ou as mulheres têm uma preocupação maior com isso do que os homens. Então, nos interessa, quando fazemos pesquisas eleitorais, separar mulheres e homens e verificar qual é a opinião das mulheres e dos homens com relação a esses assuntos que tratam da cidade, do estado, do país, e relacioná-los aos candidatos
e que cada um desses estratos tem preferência. Vamos ver um exemplo. Eu tenho uma empresa que tem 3 setores importantes: o setor técnico, o setor administrativo e o setor operacional. No setor técnico, nós temos 20 empregados, no administrativo 60 e no operacional 120. Um total, então, de 200 empregados. Nós queremos tomar na amostra, supondo que nós tenhamos uma amostra de tamanho 10, nós queremos tomar a mesma proporção na amostra que nós temos na população. Então, vejam, para esses 10 funcionários que participarão da amostra, a proporção de cada um dos setores na amostra deve ser a mesma proporção do que na população. Então, os técnicos, eles representam 10% da população, 20 sobre 200, então um técnico participará da amostra. 3 do setor administrativo, 6 do operacional. Nós vamos numerar os técnicos de 1 a 20, o pessoal administrativo de 21 a 80 e o operacional de 81 a 200. Procedendo ao sorteio, utilizando a tabela de números aleatórios, nós encontraremos o técnico sorteado de número 15, os 3 administrativos 31, 68 e 56 e os operacionais de 81 a 200. Com isso, nós repetimos na amostra a proporção da população para cada setor e sorteamos na tabela de números aleatórios, a partir de uma linha e de uma coluna, os números correspondentes a cada um dos setores. Este processo é conhecido como amostragem estratificada proporcional. Um outro tipo importante de amostragem é a chamada amostragem sistemática. Se eu tenho uma população organizada de uma forma que pareça um arquivo ou em forma de arquivo, eu devo proceder um tipo de amostragem utilizando um processo em que eu sorteio o primeiro elemento da amostra e, depois de calcular a fração amostral, eu vou determinar os outros números que participarão da amostra. Vamos ver um exemplo bastante simples de um processo de amostragem sistemática. Eu tenho um livro com 400 páginas. Eu quero sortear 10 páginas para verificar correção ortográfica, por exemplo, de cada uma dessas páginas. Se nessas 10 páginas o livro estiver bem escrito, eu vou considerar que o livro todo está ok. Muito bem, então eu posso definir a fração amostral como o número de páginas do livro, 400, sobre o número de páginas que participarão da amostra, 10. A minha fração amostral será, então, 40. Ou seja, eu tomo uma página através de sorteio, pulo 40 páginas, tomo essa página, verifico o que precisa ser verificado, pulo mais 40 páginas e assim por diante até que eu complete o sistema e que as 10 páginas sejam investigadas. Um trabalho importante em amostragem é a determinação do tamanho da amostra. 3 fatores são considerados neste cálculo: a precisão, o erro estatístico e a variabilidade. Nós já verificamos, então, como que o erro estatístico, ou nível de confiança, ou complementado nível de confiança, e a precisão, qual é o papel que eles jogam na declaração que fazemos sobre a população com base na amostra. Precisamos, então, considerar a variabilidade como um terceiro componente para a determinação de quantas pessoas serão pesquisadas, de quantos objetos serão investigados. A variabilidade ela é muito importante porque quanto maior for a heterogeneidade de um grupo, de uma população, maior será o número de elementos que deverão ser pesquisados. Vejam, um exemplo mais simples de amostragem é um exame de sangue.
Se eu tirar uma gota do sangue de uma pessoa, nós conseguimos verificar com essa gota de sangue a qualidade do sangue, se é doente, se não é, o fator RH, porque o sangue é uma substância homogênea, não tem variabilidade e uma pequena amostra representa o todo. Já em pesquisas de opinião, em pesquisas de mercado, em pesquisas necessárias para a administração, nós devemos considerar a variabilidade inerente da população para determinar o tamanho da amostra. Uma expressão simples para essa determinação é dada pelo produto de Z ao quadrado por sigma ao quadrado dividido por D ao quadrado. O Z vai representar o erro estatístico. No capítulo de inferência, nós verificaremos como podemos calcular esse valor. O sigma ao quadrado é o valor da variância e o D ao quadrado é o valor do desvio. Então, olhando a expressão para o cálculo da probabilidade de uma percentagem estar entre dois valores, nós estamos considerando o D, que é desvio, estamos considerando o alfa, que é o valor do erro estatístico, e a variabilidade, ela será considerada na composição do D. Então, se nós quisermos fazer o cálculo do tamanho de uma amostra com 95% de confiança naquela pesquisa eleitoral e com uma margem de erro de 5%, nós colocamos os valores Z igual a 2 ao quadrado na expressão que multiplica o 0,5, que corresponde a uma aproximação do valor da variância ao quadrado, dividido por 0,05 ao quadrado. Então, o valor do tamanho da amostra será 400, ou seja, pesquisaremos 400 elementos da população. Veja o seguinte, vamos pensar numa eleição para prefeito de uma certa cidade. Se nós pesquisarmos 400 pessoas, nós poderemos afirmar com 95% de confiança que um determinado candidato terá uma proporção de votos mais ou menos 5%. Com isso, nós apresentamos o principal da teoria de amostragem, das técnicas de amostragem, para fazer pesquisas que podem ser numa cidade, pode ser numa empresa, pode ser dentro de um grupo de pessoas ou coisas que queremos fazer um estudo prospectivo. Uma boa dica de estudo é estudar o livro Elementos de Amostragem dos professores Bonfarrini e Bussabi, da editora Edgar Blucher. Um estudo aprofundado, detalhado sobre o assunto que tratamos nessa aula.